Bom, a gente tem agora a coluna Direito do Consumidor e a gente recebe o advogado Rodrigo Valente. Doutor Rodrigo, mais uma vez, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ronaldo, bom dia, Maringá, bom dia a toda a região. Débito na conta, o débito automático na conta facilita a vida. Você tem lá a conta telefônica, não precisa se preocupar, já cai direto na conta, né? Você não precisa pegar, levar a fatura. Eu, por exemplo, vez ou outra, acabo esquecendo alguma fatura que tem que pagar diretamente no banco. E quando a gente tem o débito automático, esse tipo de problema não acontece. Mas existem reclamações envolvendo o débito automático, né? Exatamente, Ronaldo. O débito automático é uma facilidade muito grande para o consumidor que hoje em dia, com a vida corrida, não quer perder seu tempo em fila do banco, ou até aqueles que têm um pouco de receio ainda de acessar a internet bank para poder fazer os seus pagamentos. Então, o que ele faz? De acordo com o convênio que o fornecedor tem com o banco, ele pode colocar aquela conta para que haja o débito automático, que naquele dia exato ou no primeiro dia útil seguinte à data do vencimento, ou o valor daquela conta será debitado automaticamente de sua conta. Só que isso tem que tomar alguns cuidados, porque pode ser que o valor não seja debitado e você possa ter depois dores de cabeça. Então, precisa ter cuidado, porque muitas vezes as pessoas têm problema e, claro, acabam tendo transtorno com o banco, que nem sempre é uma negociação fácil de ser feita, né? Exatamente. O que o consumidor tem que fazer, então, para ter uma precaução em relação a esse tipo de fornecimento, de débito automático? Ele deve fazer o débito automático e guardar o protocolo do débito, porque a obrigação do consumidor, a partir de então, é ter o dinheiro na conta, seja um dinheiro normal ou dentro do limite, mas que tenha possibilidade de fazer o débito integral daquele valor que está sendo estipulado, porque se passar um centavo que seja do valor do limite, o banco já não vai mais debitar o valor que está na fatura de qualquer tipo de fornecimento. A partir de então, se você não tem esse débito e mesmo tendo limite na sua conta corrente, a responsabilidade ou é do banco ou é do fornecedor, que fizeram alguma coisa errada e é eles que deverão assumir qualquer tipo de juros e multa. O problema, Ronaldo, é que normalmente as pessoas colocam em débito automático e ficam sabendo que teve algum problema só depois que o fornecimento já é interrompido ou você recebe aquelas cartinhas de advertência que o seu serviço será interrompido ou você vai ter o seu nome negativado em razão de inadimplência. Porque a partir do momento que o consumidor coloca aquele débito de forma automática, ele acaba não tendo mais uma preocupação rotineira para fazer o pagamento. Como você mesmo disse, acaba tendo um esquecimento, porque você tem outras preocupações mais importantes no seu dia a dia. De fato, quando a gente coloca um débito automático, a gente de alguma forma descansa daquilo, né? Você não se preocupa com aquilo. Mas como você disse, tem que ter o dinheiro na conta, né? Tem que estar reservado o dinheiro ali, ou a pessoa tem que ter um limite para que o débito seja feito sem nenhum tipo de problema, mas às vezes pode acontecer esse descompasso, né? De faltar o dinheiro, do débito depois não acontecer, e aí a pessoa pode ter prejuízos, né? Perdendo o serviço, né? Cortando o serviço. Bem isso. Por isso que você deve ainda, mesmo com débito automático, verificar de tempos em tempos se aquele valor foi efetivamente debitado na sua conta, porque a partir do momento que você verificar que não houve esse débito, alguma coisa errada tem. E a partir de então, você deve procurar o fornecedor para saber o que aconteceu. E aí você pode repassar que o problema de resolução integral dessa questão, se você tiver o limite, é claro, na conta corrente, deixo bem claro isso, é do fornecedor ou da instituição financeira que por algum motivo não fez o débito automático. Agora é bom lembrar também aos consumidores que uma vez com o protocolo do débito automático ativado, com dinheiro em conta para fazer o débito integral, e esse débito não foi feito e você foi negativado ou teve o serviço interrompido, você pode sim ajuizar uma ação de danos morais em razão da falha de prestação que esse serviço teve. Doutor Rodrigo, uma outra questão que envolve o débito automático, e já escutei muitas reclamações nesse sentido, você tem um serviço que está sendo prestado, tipo TV a cabo,
né? Você tem ali o serviço de TV a cabo, que está sendo debitado na sua conta direitinho, mas aí você, por alguma razão, resolve interromper aquele serviço. Você liga para a operadora de telefonia, para a operadora de TV a cabo e cancela o serviço. Olha, eu preciso cancelar, não tenho mais interesse e tal, e cancela o serviço. E aí, daqui a pouco, você descobre que aquele serviço continua sendo cobrado, né? Na sua conta continua sendo debitado. Eu já ouvi esse relato de pelo menos umas 2 ou 3 pessoas. Isso, você que já inclusive esteve no comando do PROCON aqui de Maringá, de fato acontece? Acontece sim, Ronaldo. O que o consumidor tem que ficar atento a esse tipo de situação é o seguinte: a partir do momento que você interrompe o serviço, pode ser que no mês seguinte haja uma fatura remanescente, ou seja, um valorzinho daquele que tem entre o tempo que você cancelou e o tempo que você já utilizou. Então, algo que proporcional aos dias utilizados. Nesse caso, você tem que ter 2 atenções. Primeiro, anotar o protocolo de cancelamento do serviço com data e hora para você saber exatamente o dia que você encerrou a prestação. E o segundo, que você faça também o cancelamento do débito automático no banco, porque da mesma forma que você faz a ativação desse débito automático e você tem um protocolo de ativação, você também tem que fazer no banco o cancelamento desse débito automático. Então, fique apenas tomando cuidado com esse débito remanescente, pagou o débito remanescente, faça o cancelamento do débito automático, pegue o protocolo também do banco, aí você não vai ter mais nenhum tipo de preocupação em relação a eventuais dívidas em aberto ou cobranças indevidas, porque é muito comum essas empresas de prestações de serviço contínuas de cobrarem questões adicionais que o consumidor não tem que pagar. Esse é um detalhe fundamental, né? Que é muito importante a gente ficar atento, porque nem sempre a gente faz o cancelamento no banco, até porque muitas vezes essa ativação do débito automático não precisa ser feita com um comunicado para o banco. Hoje é muito simples, eu falo por mim, né? Eu tenho pelo menos uns 2 ou 3 serviços recentes que eu acabei fazendo com débito automático e não precisei ir ao banco, não precisei avisar e estava certinho lá depois no outro mês debitado na conta. Mas às vezes na hora de cancelar é importante avisar o banco, né? Exatamente. Mesmo que você não faça diretamente ao banco, o banco ele tem esse protocolo de ativação, porque o banco ele não tem como adivinhar também como é que você quer fazer, se é débito automático ou fazer o pagamento direto na fatura. Então, mesmo fazendo de uma forma manual, no site do banco, no site da sua conta corrente, vai ter essa informação de que aquele determinado fornecimento está sim em débito automático. Por isso que é importante você guardar esse documento. Doutor Rodrigo, muito obrigado pelas dicas, pelas orientações mais uma vez. Bom dia e boa semana. Obrigado, Ronaldo. Um bom dia para você, uma boa semana. Falamos com o Dr. Rodrigo Valente aqui sobre o consumidor, sobre o direito do consumidor, com dicas muito positivas, muito importantes para que a gente tenha cuidado com o uso, né, do débito automático, um serviço que facilita a vida da gente, mas que pode trazer transtornos. Nós estamos encerrando o Ponto com News, mas eu quero lembrar você que amanhã é feriado, a gente vai estar junto por aqui e amanhã o nosso comentarista de política econômica, Carlos Augusto Ferreira, vai estar com a gente e vai falar um pouco sobre o efeito Donald Trump na economia. A gente vai entender um pouco a respeito desse assunto e você pode inclusive mandar perguntas para o nosso WhatsApp. A gente fica por aqui, obrigado pela sua companhia, obrigado por ter escolhido a TV Maringá. Você fica agora com a coluna Pensando na Vida. Ótimo dia para você.